Olá pessoal, aqui é o William Jacob e está no ar mais um podcast Café com o Espiritismo. Hoje vamos falar sobre uma passagem muito interessante, narrada pelo evangelista Mateus e que está no capítulo 14, do versículo 22 ao 33. Logo em seguida, compeliu os discípulos a entrar no barco e ir adiante dele para o outro lado, até que se despedisse as turbas. Após despedir as turbas, subiu ao monte para orar, em particular. Chegado o fim da tarde, estava sozinho. O barco já estava distante da terra muitos estádios, atormentado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se a eles, caminhando sobre o mar. Ficaram perturbados e diziam: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Mas prontamente Jesus lhes disse: "Animai-vos, sou eu, não temais." Em resposta, Pedro disse: "Senhor, se és tu, ordena-me ir a ti sobre as águas." Ele disse: "Vem." Descendo do barco, Pedro caminhou sobre as águas e dirigiu-se a Jesus. Porém, depois de ter visto o vento forte, teve medo e, começando a afundar, gritou dizendo: "Senhor, salva-me!" Imediatamente, estendendo a mão, Jesus o segurou e disse: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" Ao subirem no barco, amainou o vento, e os que estavam no barco o reverenciaram, dizendo: "Verdadeiramente és filho de Deus." Esta é uma passagem muito bela e que nos oferece muitas reflexões. Inicialmente, vamos recorrer à explicação de Caibar Schutel no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, no capítulo intitulado Jesus anda sobre o mar, que diz: "A vida de Jesus e seus feitos são verdadeiramente maravilhosos. O seu poder dominava todos os elementos. A sua sabedoria conhecia todos os mistérios. Por isso a sua ação era prodigiosa. Médium divino que resumiu todos os dons e conversava com todos os grandes profetas do além que o seguiam em sua missão e o auxiliavam. Ele caminha por sobre o mar, a pés enxutos, de acordo com a lei da levitação dos corpos que o Espiritismo ensina e explica atualmente. Seus discípulos, vendo-o caminhar sobre as águas e como era noite, não o conheceram distintamente, julgando tratar-se da aparição de algum espírito, fato que parece tinham já observado várias vezes, dado o temor que lhe sobreveio e sua exclamação: "É um fantasma." Depois de o mestre se haver dado a conhecer, foram tomados de confiança, e Pedro suplicou-lhe permissão para ir ao seu encontro por cima das águas. Ascendendo Jesus, Pedro sai da barca envolto nos fluidos de seu mestre, e também auxiliado na levitação pelos espíritos que acompanhavam a Jesus, até que, vacilando, isto é, perdendo a fé, perdeu o auxílio superior e se foi submergindo. Reconhecendo, cheio de temor, o desamparo divino, apela novamente para Jesus, sendo por este amparado. Ao contato com o Nazareno, volta-lhe a fé e foi transportado para a barca em companhia do Mestre. Este fato maravilhou tanto aos que estavam na barca que adoraram a Jesus, dizendo: "Verdadeiramente és filho de Deus." Além de tudo que Caibar colocou, podemos observar nesta passagem narrada por Mateus como Jesus está sempre pronto para nos ajudar. Ele se deslocou da terra firme em que estava e foi até o barco, porque os discípulos tinham dificuldades com o vento contrário. Diante da hesitação de Pedro, que também levitava sobre as águas, o mestre deixou com que ele se afundasse um pouco para lhe mostrar que é preciso manter a fé nos momentos difíceis da vida. Mas não negou ajuda assim que Simão a solicitou. Portanto, meus amigos, diante das turbulências da vida,
das incertezas e inseguranças, deixemos o nosso orgulho de lado e peçamos ajuda ao alto. Não esperemos Jesus estender as mãos e nos socorrer, como fez a Simão, para nos sentirmos auxiliados. Mas estejamos atentos, porque no mundo há muitos que são os enviados do Mestre para nos aliviar as dores e as angústias que sentimos. Estes não são seres especiais ou missionários como muito se pensa. Eles podem ser um amigo que nos envia uma mensagem de bom ânimo, um familiar que se importa com nossas dores, ou alguém que nem conhecemos direito, mas que naquele instante fez algo importante para mudar para melhor o nosso dia. Como nos alertou Jesus em alguns momentos da sua vida, que tenhamos os olhos de ver e os ouvidos de ouvir. Muita paz e até o próximo episódio do Café com Espiritismo.